A conversa inicial sobre fungos já deve ter assustado alguém, né? Muitas características estranhas dos fungos. E, gente, o que é que o vestibular normalmente quer de você a respeito do fungo? Exatamente. Essas características gerais, né? Por que o fungo é mais parecido com fulano? Por que ele é mais diferente de cicrano? Por que ele não é planta? Por que ele não é animal? Isso aí é muito importante. E isso aqui é extremamente importante. Por que estudar fungos? Qual é a importância dos fungos na nossa vida cotidiana? Na verdade, moçada, tem um bocadão de coisa que a gente pode falar a respeito dos fungos com vocês. Tanto é que eu vou dividir a importância dos fungos em blocos. Número 1, a importância ecológica dos fungos. Fungos, moçada, juntamente com bactérias, são os principais decompositores em aulas de ecologia. Eles apresentam hábitos alimentares, sapróvoros, saprófagos, saprófitas. Tudo isso aqui, gente, é a mesma coisa. Detritívoros. Todos esses termos, eles são sinônimos. Quer dizer, moçada, que eles consomem matéria orgânica do meio, plantas e animais mortos, fezes, urinas, e, moçada, com isso, acabam liberando produtos inorgânicos. Então, eles vão consumir açúcares, lipídios, proteínas, vão liberar CO2, água, amônia, ou seja, eles acabam promovendo reciclagem de nutrientes. Quando a gente fala, moçada, reciclagem de nutrientes, de matéria orgânica na natureza, é exatamente pegar matéria orgânica de bobeira no meio, plantas e animais mortos, fezes e urina, disponibilizar matéria inorgânica, CO2, água, amônia e outros componentes para os demais seres vivos poderem utilizar. Né? Lembrando que os lances da reciclagem de nutrientes, dessas lances de reciclagem de matéria orgânica, é muito ajudado por aquele hábito que eles têm da digestão extracorpórea, né? Então eles jogam as enzimas digestivas no meio, o que tiver de matéria orgânica no meio de bobeira, restos de plantas, restos de animais, fezes, urina, eles digerem tudo, absorvem dentro deles, através de processos de respiração celular, consomem aquilo, liberam produtos inorgânicos, reciclagem de matéria orgânica. Né? Nesse caso, graças ao hábito deles de ter digestão extracorpórea. Gente, existem algumas associações ecológicas importantíssimas que os líquens, que os fungos vão fazer. Primeira e a mais importante delas, líquens, que são associações ecológicas entre algas e fungos. As algas, moçada, que fazem parte dos líquens, normalmente, cianobactérias, cianofíceos ou algas azuis, que hoje em dia nem são consideradas mais algas, mas vou colocar aqui, que é mais ou menos isso, e as clorofíceas, que são, moçada, lá, as algas verdes. E os fungos? Fungos do grupo dos ascomicetos, que tem lá o corpo de frutificação em forma de taça, ou dos basidiomicetos, que tem um corpo de frutificação em forma de chapéu, que nem acontece com os cogumelos aqui nesse caso. Vamos ao que interessa. Por que os líquens eles são interessantes para mim? Antes dessa pergunta, uma outra pergunta. Por que algas e fungos se associam? É aquela associação ecológica chamada de mutualismo. Mutualismo é aquela associação ecológica do tipo toma lá da cá, ou seja, ela é interespecífica entre espécies diferentes, mais, todo mundo fica feliz, e obrigatória. Separou, fudeu. Nesse caso, a associação é obrigatória para a sobrevivência de pelo menos um dos associados. Daí, qual é o mote da associação no líquen? Gente, a alga, ela é autótrofa fotossintetizante. Então, ela produz alimento para ela. Ela produz alimento para ela e também produz alimento para o fungo. Porque o fungo, ele é heterótrofo. Por outro lado, moçada, fungos têm uma capacidade filha da mãe de sobreviver em ambientes sem água líquida, desde que tenha umidade no ar. Nesse caso, pessoas, às vezes nas épocas de chuvas, né, na parede da casa de alguém, dentro do armário, forma aquela parede de mofo, né? O que acontece, moçada, é que deve ter matéria orgânica lá. Cuidado, fungos são heterótrofos. Eles dependem de matéria orgânica, então deve ter alguma matéria orgânica. Ô, Landim, mas não tem água líquida. Tem problema não.
Mesmo que não tenha água líquida, o fungo é capaz de absorver água da umidade do ar. Detalhe, ele absorve para ele e ainda dá para as algas. Ou seja, os fungos fornecem água para as algas a partir da umidade do ar. Alguém briga comigo, Landim? Mas a água, a alga, já não é aquática? Pois é, a alga, ela é aquática, ela tem que viver em ambientes aquáticos. Mas muitos líquens, eles são terrestres. Líquens se formam em cima de troncos de árvores, líquens se formam sobre pedras em ambiente terrestre. E aí, moçada, para a alga poder sobreviver em ambiente terrestre, só se ela estiver associada com fungo. Para o fungo, dar água para ela a partir da umidade do ar. Por isso que a associação, ela é obrigatória. Se você separa os dois, o fungo morre de fome, porque ele não produz alimento por conta própria, e a alga morre desidratada, porque em ambiente terrestre não tem água líquida, a alga depende da umidade do ar que o fungo fornece para ela. Por isso que é uma associação ecológica do tipo mutualismo. Mais, todo mundo sai feliz, e é obrigatória. Um depende do outro, o outro depende do um. Por que líquens, eles são ecologicamente importantes? Líquens, eles são ecologicamente importantes. Motivo número 1, moçada, porque eles são indicadores de poluição. Uma vez que o fungo tem uma capacidade muito grande de absorver água da umidade do ar, gente, naquela água pode ter uma série de poluentes dissolvidos. Então, o fungo, ele absorve logo o poluente e o líquen, ele morre logo. Quer dizer que você está numa floresta e começa a desaparecer os líquens das pedras, os líquens dos troncos das árvores. Aquele ambiente está sendo poluído. Né? Líquens são extremamente sensíveis à poluição. Daí, quando começa a poluir, tem algumas criaturas bem tolerantes, né? Tem algumas criaturas que aguentam muita poluição. O líquen não. Então, eles morrem logo diante de ambientes poluídos. Eles são indicadores de poluição porque eles morrem diante de pouca poluição. Poucos poluentes, eles já vão começar a morrer. Então, ele já começa a indicar que aquele ambiente está sendo poluído. Então, ele indica o início exatamente da poluição do ambiente. Outro motivo, moçada, pelo qual os líquens são super bacanas do ponto de vista ecológico, é que eles são excepcionais organismos pioneiros em sucessões ecológicas. E Landim, não entendi porcaria nenhuma. Gente, eu vou falar melhor sobre isso nas aulas de ecologia, mas adianto alguns conceitos para vocês. Sucessão ecológica é o processo de amadurecimento de um ecossistema. As várias etapas que o ecossistema vai seguindo até o ecossistema ficar adulto. Que nem você nasce, cresce, se desenvolve no ecossistema também. Sendo pessoas que pioneiro é o primeiro cara a fazer alguma coisa. E aí, gente, nesse caso, os líquens são organismos pioneiros, eles são os primeiros caras a chegar para iniciar uma sucessão ecológica, particularmente, moçada, em ambientes de rocha nua. Não, Landim, não entendi do que se trata. Era uma vez uma pedra que está dentro de um lago, que está dentro do oceano. O lago seca, o nível do oceano baixa e aquela pedra que estava dentro da água agora é exposta. No que a pedra, moçada, agora é exposta, todo um ecossistema pode surgir a partir daquela pedra. Então a pedra estava debaixo do chão, aí começou a mover areia, a pedra foi exposta. Gente, a partir daquela pedra pode começar todo um ecossistema. Eu vou dizer que a princípio ela é uma rocha nua, não tem nada em cima dela. Quer um exemplo? Tu vai lá no Rio de Janeiro, nem que seja lá em fotografia, Pão de Açúcar, né? É uma pedra gigante com um bocado de planta em cima. Como é que a planta cresce? Em cima da pedra, caramba. Né? Para a planta crescer em cima da pedra, gente, líquens passaram por lá antes. Era uma vez, pessoas, a pedrinha. E tudo começa, moçada, quando o vento, ele vai trazer sorédios. Sim, Landim, o que diabos é um sorédio? Deixa eu colocar uma observação bem aqui. Sorédio, gente, ele é a estrutura reprodutora do líquen. No sorédio, estrutura reprodutora do líquen, eu tenho um pouquinho da alga, um pouquinho do fungo. Essa reprodução, obrigatoriamente, ela é assexuada. Então tem um pedaço da alga, um pedaço do fungo no sorédio. Isso aqui, moçada,
se dispersa, se espalha por aí através do vento, né? Tem, moçada, uma passagem lá da Bíblia, no Antigo Testamento, né? Que estavam lá os hebreus, fugindo do Egito, de volta lá para a Terra Prometida. 40 dias e 40 noites no deserto, né? A fome começa a apertar, Moisés tem lá um lereado com Deus, e Deus faz cair comida do céu, maná. Gente, até hoje naquela região lá do Oriente Médio, de vez em quando cai comida do céu. Existem alguns tipos de líquens que eles são comestíveis, né? Eles ficam lá em montanhas, aí o vento bate, no que o vento bate, arranca um pedaço do líquen, com o nome de sorédio, e o vento carrega isso, ó, quilômetros e quilômetros de distância. Você está aqui de bobeira e na hora para outra começa a cair líquens comestíveis na sua cabeça. O sorédio, né, carregado pelo vento, a partir dos líquens originais, né, sei lá, em montanhas e algumas áreas distantes, e alguns líquens comestíveis. Então, alguns estudiosos acreditam que quando a Bíblia fala lá no maná, comida caindo do céu, talvez, moçada, líquens comestíveis, né, na forma de sorédios, trazidos pelo vento, né, uma maneira do líquen se espalhar por aí, do líquen se dispersar, e às vezes, como eu falei, acaba sendo útil como alimentação. De qualquer maneira, pessoas, o vento traz lá o sorédio, e o sorédio gruda, então, na pedra. Ora, o líquen grudou na pedra, ele, moçada, tem fungo, e o fungo tem digestão extracorpórea. Que nem você no seu estômago tem ácido clorídrico. Para poder ajudar na digestão, o fungo, ele libera ácidos para ajudar na digestão. Só que tem uma diferença, né? Seu ácido clorídrico está dentro de você, porque você tem uma digestão intracorpórea. Mas o fungo tem digestão extracorpórea. Ele joga as enzimas fora do corpo. Então ele joga os ácidos fora do corpo. O fungo lança os ácidos digestivos dele na rocha. Detalhe, quando o fungo lança, juntamente com as enzimas digestivas, os ácidos digestivos na rocha, a pedra, então, ela será corroída, e no que ela é corroída, ela começa a desagregar, ela acaba originando partículas de solo. Ou seja, o líquen começa a jogar enzimas digestivas, juntamente com elas, começa a jogar ácidos digestivos. Isso aqui tem a ver com a digestão extracorpórea do fungo, e o resultado, moçada, que vai acontecer é que aquela pedra que era rocha sólida, agora, moçada, começa a surgir um buraco dentro dela. Está aqui, moçada, o líquen, e nesse buraco agora, a rocha toda desagregada, né, toda dissolvida pelos ácidos, forma solo. Pronto, legal, gente. O que era pedra, o que era rocha sólida, agora, moçada, passa a ser solo. Com um detalhe extra, né? Você tem que o líquen, ele tem fungo, e o fungo, ele absorve umidade do ar, e no que ele absorve a umidade do ar, ele acumula essa umidade do ar naquele solo. O que quer dizer que não apenas você tem solo, como esse solo agora, ele é úmido, graças ao fungo. Ô, Landinha, a alga não ajuda? A alga ajuda numa coisa, o fungo a sobreviver. Porque se o fungo grudasse sozinho ele na pedra, ele ia comer o quê? Então, nesse caso, o fungo ia morrer de fome, né? Ainda bem que está lá o fungo com a alga. Então, a alga autótrofa dá comida para o fungo sobreviver. E o fungo, então, joga os ácidos, acumula água, e agora o solo tem água. E aí, gente, o vento, um inseto, uma ave, podem trazer sementinhas de plantas que caem naquele solo e, taram, uma plantinha começa a nascer. Em outras palavras, você vê lá o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, nem que seja lá em fotografia, uma pedra com plantas em cima. Como é que aconteceu? Tudo começa com líquen jogando ácido na pedra, aquela pedra é corroída até virar solo, continua com líquen absorvendo a umidade do ar, colocando a água no solo, e agora o solo úmido, de maneira que quando o vento, inseto ou ave deixar cair uma sementinha, plantinhas podem nascer. Daí, pessoas, olha o que é um pioneiro. Pioneiro, ele é o primeiro cara a chegar, o líquen foi o primeiro cara a chegar, e ele ainda ajuda a vida de quem vem depois, né? Ele ainda ajuda a se instalar a plantinha no segundo momento. Isso é ser um pioneiro, né? Se você é um pioneiro numa área, você é o primeiro e ajuda quem vem depois. Aliás, chamamos esse fenômeno de facilitação. Quando eu falo que eles promovem facilitação,
Ó, gente, o nome é autoexplicativo. Facilitação quer dizer, então, que esses carinhas, eles facilitam a instalação de outros seres vivos. Eles vão lá facilitar a instalação de outros caras. Então, líquen é o primeiro a chegar e, gente, ele vai lá preparar o caminho para a chegada de plantinhas, daí a importância ecológica danada que esses caras têm. Além, gente, da associação líquen, algas e fungos, nós temos, gente, a associação micorriza. Micorriza é outra associação ecológica interessante, onde os fungos participam. Mico quer dizer fungo, rizo quer dizer raiz, a associação entre raízes de plantas e fungos. O mote da associação é muito parecido com o que acontece no líquen. A alga é autótrofa, dá alimento para o fungo heterótrofo. A raiz de uma planta autótrofa dá alimento para o fungo que é heterótrofo. E, gente, o fungo, ele fornece água a partir da umidade do ar para as algas. O fungo, ele aumenta pra caralhomente a capacidade de absorção de água por parte das raízes. Gente, hoje nós sabemos que algo em torno de 90% das espécies de plantas formam micorrizas. 90% das espécies de plantas formam micorrizas, se associam com fungos para melhorar a absorção de água. O fungo tem essa habilidade de absorver água, né, do meio e dá para a raiz. Por isso que é considerado obrigatório, né? Por isso que é mutualismo, é obrigatório. Separou, fudeu. Se você separa os dois, ora, moçada, sem a raiz, o fungo morre de fome. O fungo heterótrofo depende da comida que a raiz da planta autótrofa dá para ele. E, gente, a planta morre, porque sem a ajuda do fungo, ela não absorve água suficiente para as necessidades dela. Então é obrigatório. Sem a ajuda do fungo para fornecer água, simplesmente a raiz da planta não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir absorver água, a planta como um todo não vai sobreviver.